Oh, glória a Deus. O Senhor nunca nos abandona. Ele é fiel para fazer infinitamente mais. Sem perda de tempo. Aleluia. É um livro bem conhecido, eu sei que todos já conhecem. Muitos, né? Nós que todos aqui conhecem essa passagem. Quem não conhece vai começar a conhecer agora. E vai se apaixonar por ela. Aleluia. Livro de 1 Samuel diz assim: e houve um homem de Ramataim, Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tob, filho de Zufi, Efrateu. Aleluia. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. Assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Podes assentar? Nós vamos estar ainda passeando um pouquinho na mensagem. Eu sei que muitos conhecem a história de Ana. E deixa eu pegar minha água aqui, que eu estou um pouco rouca. Esses dias de congresso dos adolescentes, a gente glorifica mesmo, a gente dá lugar. E a gente até perde um pouco da voz. E quando tem passagens muito conhecidas, muito assim, pregadas em lugares, a gente fica um pouco meio receoso, né? Porque a pessoa fala assim, mais uma vez, sabe? Tem esse tipo de mensagem, mas a gente fala aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu sei que sempre tem algo novo, porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. E veio no meu coração assim, eu estou sempre escutando pregações e tal. E eu falei, eu vou pregar sobre Ana, eu gosto muito. Aí eu falei, é uma passagem muito conhecida. E de madrugada, ontem, na madrugada, eu falei, Senhor, fala comigo. Aquela maneira, a pessoa andando no mundo dos estudos, vai visualizar a Bíblia. Mas o Senhor fala comigo. Eu fechei a Bíblia, abri e falei, Senhor, eu quero pregar sua palavra. Jesus, tu sabe que meu negócio é louvar. Mas o Senhor me apontou para falar, eu vou falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Quando eu abri, já estava no meu coração a passagem, lá em 1 Samuel. Quando eu abri, se você acredita, saiu 1 Samuel. Quando eu abri assim, Ana, eu falei, Jesus, Senhor, comigo o Senhor não faz nem curva, o Senhor é muito direto. E o Senhor sonda o meu coração. E como a Raíssa tinha falado, nós estávamos indo lá fora ontem, meio que na correria. O dia da gente está correndo, sábado é o chá da Raíssa, do neném dela, a gente está na correria, quem faz festa sabe. E aí a Lili passou a mensagem para mim, engraçado que ela liga, né? Ela fala assim, Elô, olha aí o zap aí, deixa ela fala, olha aí o zap, eu não tem como falar não. Olha aí o zap, tá bom. Aí, daqui a pouco, eu olhei e falei assim, olha o que eu falei, pastora Ana. Falei assim, Lili, tem pessoas melhores, vem aí. Vem aí, tem pessoas melhores. Ela, Elô, Deus está apontando você. Aí quando a evangelista Bia também me mandou mensagem, mas amor, que a gente dá Jesus. Falei, amém, gente, já confirmei aqui. Amém, foi 2 pessoas de confirmação. Mas sabe por que isso tudo? Porque aqui o altar, a Bíblia fala que a chama arderá continuamente do altar para a igreja. É muita responsabilidade. Estar aqui na frente é muito, muito difícil.
Não é fácil você subir para falar para um povo. Não é qualquer povo, é o povo de Deus. É um povo que quer ouvir Deus falar. E eu falo, Senhor, eis-me aqui. Envia minha mente, Senhor, usa meus lábios, minha mente e meu coração para falar o que o Senhor quer que eu fale. Porque como muitos preletores falam, que o microfone ele tem poder para abençoar, então muito amaldiçoar as pessoas que estão fazendo aqui em cima. Não fugindo da palavra que nós vamos falar aqui sobre Ana, é muito séria essa questão do altar. Porque a gente estava lendo, né, em casa esses dias sobre onde estava a arca. Né? Não sobre isso que eu vou falar, não, só para falar do altar, porque eu temo muito e tremo. Estou aqui com a mão gelada. O preletor que não sente o tremor assim, que não sente a mão gelada, que não sente o coração acelerado, ele está vazio. Porque nós não somos nada sem o Senhor, somos dependentes dele, temos que saber essa dependência. E quando fala da arca, que a arca, quando roubaram a arca do Senhor, ela foi colocada num lugar onde que não era para ser posto. E liberou malignitude e maldição sobre aquele lugar. Não era o lugar que era para aquela arca estar. Era um altar sujo, que era para os deuses estranhos lá. Mas quando a arca ela foi devolvida para o lugar, para o povo de Deus, houve liberação de bênção naquele lugar. E hoje a arca é o quê? É a presença de Deus que está em nós. Nós carregamos essa arca. E não podemos fazer de qualquer maneira. Em nome de Jesus, esteja em oração pela minha vida aqui, igreja. Amém? Falando de Ana, eu dei até um tema para essa pregação. Deus está formando em você o caráter de Cristo. Aleluia! Ana, ela me chama muita atenção por várias vertentes. Ela é uma mulher sábia. Mas sabe o que me chama a atenção? Sabe por quê? Vocês vão ouvir no decorrer. Porque tudo que Ana passou, se fosse outra, né, já tinha arrumado problema, né, uma briga, porque ela irritava e ela sempre quieta. Mas Ana era uma mulher, assim, que tinha tudo. O marido ainda não estava com um casamento completo. Ela queria gerar. Muitas das vezes, queremos gerar tantas coisas na nossa vida. Não era nem isso que eu ia falar. Deus está levando para outra área, mas amém, Jesus. Queremos gerar tantas coisas na nossa vida, só que às vezes nós não sabemos pedir. Ana significa graça ou graciosa. O nome Ana significa graça ou graciosa. Mas vocês sabiam que, conjecturando, ela tinha esse nome de graciosa, mas ela não via isso nela, porque ela sofria, porque ela não podia gerar. E era uma mulher com amargura na alma, tanto que o marido dela falou aqui para ela: eu sou melhor do que 10 filhos. Eucana, marido de Ana, primeira esposa foi a Ana. Naquela época ela estava, me fugiu agora a memória, o povo que podia naquela época, os homens têm 2 mulheres. E Ana não gerava, então Penina gerava, foi a segunda esposa de Eucana. Mas Eucana amava a Ana. E Eucana fazia de tudo para ver a Ana feliz. Tanto é que quando eles subiam para sacrificar, de ano em ano eles subiam para sacrificar ao Senhor e iam lá. Ele dava, como eu li aqui, a porção para os filhos, para Penina, mas para Ana era uma porção excelente. Mesmo Ana com porção excelente, o marido amando, ela tendo tudo, ela ainda estava infeliz, insatisfeita, porque para ela não estava completa. Por quê? Porque ela não podia gerar. Mas de repente, não somente por ela não poder gerar, porque a Penina irritava. Penina quer dizer pérola, o nome Penina. A pérola, para ela ser feita dentro da ostra, é necessário
a outra ter um pouco de sofrimento. Vocês não acham que Penina também tinha um sofrimento dentro dela, porque ela percebia que Eucana amava mais a Ana, e naquele momento ela via aquilo e ela ficava, irritada e começava a irritar a Ana. Aquilo irritava ela, já que eu estou irritada, eu vou irritar a outra, eu vou perturbar a outra, eu vou fazer ela sofrer, já que ele ama ela. Eu posso dar filhos, eu posso gerar, e por que ele ama mais a ela? E aquilo fica, às vezes as pessoas conseguem colocar dentro do seu coração uma amargura, e outras ficam setadas com ódio, por inveja. Ela não poderia sentir pena da Ana? Tipo assim, poxa, Ana não pode gerar. Poxa, Ana, eu posso gerar. Você não pode, mas Deus vai te fazer gerar também. Eu creio, tá? Enquanto isso, me ajuda com os neném. Vamos ficar juntos, vamos ficar unidos. Somos uma família, não. Eu tinha esse sentimento, sentimento de raiva, de ódio, E o que me chama a atenção em Ana é que Ana, quem conhece a história toda, quem já leu toda a história, eu estou correndo por causa do tempo, que é uma história grande, uma história linda, mas Ana não podia gerar. E o que me chama a atenção, que quem cerrou a nada de Ana não podia gerar. Quem fez isso? O próprio Deus. Muitas das vezes passamos por situações nas nossas vidas que às vezes nós pensamos que é o inimigo que está fazendo aquilo acontecer. Às vezes é Deus que está fazendo tudo aquilo com você para você chegar no propósito dele. Aleluia. E às vezes a gente não entende e acha que é o inimigo. Mas às vezes é Deus forjando você, forjando o seu caráter, trazendo você de volta para o centro da vontade dele. Porque quando a gente vê que está tudo muito bom, muito tranquilo, muitas das vezes esquecemos do Senhor. Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Eu vou dar só um glória ali na igreja, vou lá. Às vezes a gente vai prestar o culto de uma maneira, sabe? De qualquer maneira, Vou lá, aleluia. Igual as meninas fizeram uma peça dos bonecos de plástico. Senta, levanta, vamos sentar, vamos levantar, vamos dar glória. Tem que vir da alma. Tem que ser espontâneo o seu glória. Você vem para a igreja adorá-lo, porque ele é digno de toda a honra, toda a glória e de toda a adoração. Ana estava com essa amargura na alma dela, por ela não poder gerar, por ela ser estéril. Ana, ela tinha tudo com o marido dela, mas não tinha filhos. Para ele, o homem muitas das vezes não entende, Às vezes é a mulher. Para ele, está tudo bem do jeito que está. Às vezes a gente ensina com alguma coisa e ele fala, poxa, mas isso daí não está bom. Mas não entende. Como nós não entendemos uns aos outros. A luta que um passa, que o outro passa, não é a mesma que nós passamos. Os desafios. Ana orou. E outra coisa, ela orava incessantemente. Ela continuava em oração. Às vezes a gente ora para um algo e depois a gente deixa de lado. Já orei, que entreguei para Deus. Você tem que continuar orando até você receber o seu milagre. Ela orava sem cessar. Ela continuou orando. Outra coisa que me chama a atenção, quando Ana orou, ela orou várias vezes a mesma oração, mas teve um dia que Ana fez uma oração diferente. Ana orou, sim, pedindo sem um filho, mas na mesma proporção que ela pediu, ela falou, eu te devolvo. Eu devolvo para o Senhor. Ana devolveu para o Senhor. E ele fez desse filho de Ana profeta. Mas até Ana conseguir o milagre dela, passou por tantas coisas. Ana, quando ela estava orando, ela estava tão amargurada, de joelho dobrado, orando lá no templo, que o sacerdote estava sentado, ficou prestando atenção nela, ela só mexia os lábios, orando, chorando muito. E quando ela só mexia os lábios, o sacerdote olhou e chegou perto dela e falou, pensou que ela estava embriagada. Olhou para ela e falou, que tu está embriagada, Ana? Como que as minhas palavras? Porque só mexia os lábios.
Ela poderia chegar pro pastor, pro profeta. Essa coisa a gente hoje com o pastor. Ué, tá embriagada aí, só mexendo, tá bêbada? Ela, não, meu Senhor. Mais uma vez ela não retrucou. Não retrucava com Penina. Não retrucou com o marido que falou, sou melhor do que 10 filhos. Ela continuou ali, ó, orando incessantemente. Ela não retrucou. Ela falou, não, meu Senhor, sou uma mulher de amargura.